E aí, povo de Deus, seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje nós iremos ler aí em 1 Crônicas, capítulo 3 e o capítulo 4 também, então bora pro vídeo. Eis os filhos de Davi que nasceram em Hebrom: Aminon, o primogênito, filho de Ainoã de Jezreel; o segundo Daniel de Abigail de Carmelo; Absalão, o terceiro filho de Maacá, filha de Talmai, rei de Gersur; o quarto Adonias, filho de Agite; o quinto Cefatias de Abital; e o sexto Itrem, de sua esposa Eglá. Foram esses, portanto, os 6 filhos de Davi que nasceram em Hebrom, onde ele reinou durante 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém, cidade onde Davi reinou mais 33 anos. Nasceram-lhe os seguintes filhos: Simei, Sobabe, Natã e Salomão. Os 4 filhos que ele teve com Batseba, filha de Amiel. O rei Davi teve ainda mais 9 filhos: Ibá, Elissua, Eupalete, Nogar, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Todos esses foram gerados por Davi, sem contar os filhos que ele teve com suas concubinas. Davi também foi pai de uma filha chamada Tamar. Os reis de Judá. O filho de Salomão O filho de Salomão foi Roboão, que gerou Abias, e o seu filho Abias foi Asa. E o filho de Asa foi Josafá. O filho de Josafá foi Jeorão, e o filho de Jeorão foi Acasias. O filho de Acasias foi Joás, e o filho de Joás foi Amazias, e o filho de Amazias foi Azarias. O filho de Azarias foi Jotão. O filho de Jotão foi Acás, e o filho de Acás, Ezequias. O filho de Ezequias, Manassés. E o filho de Manassés foi Amon, e o de Amon nasceu Josias. Josias gerou os seguintes filhos: Joanã, o primogênito, Joaquim, o segundo, Zedequias, o terceiro, e Salum, o quarto. Os herdeiros de Joaquim foram Joaquim, Zedequias. A linhagem real depois do exílio. Eis, pois, os 7 filhos do rei Joaquim, que foi conduzido para o cativeiro babilônico: Salatiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecanias, Osama e Nebadias. Os filhos de Pedaías foram Zorobabel e Simei. Estes foram os filhos de Zorobabel: Mesulão, Ananias e Selomite, irmã deles. Pedaías gerou ainda mais 5 filhos: Azuba, Oiel, Berequias, Azadias e Jesube-Ezed. Estes foram os herdeiros de Ananias, Pelatias e Jesaías. Os filhos de Refaías. Os filhos de Arnã, os filhos de Obadias e os filhos de Secanias. Os descendentes de Secanias foram Semaías e seus 6 filhos: Atu, Igar, Barlá, Nearias e Cefatia. Nearias teve 3 filhos: Elionai, Ezequias e Asricã. E Elionai gerou 7 filhos: Odavias, Eliasibe, Pedaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani. Os outros descendentes de Judá. Estes também foram herdeiros de Judá: Pérez, Esrom, Carmi, e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate, e Jaate gerou Almai e Ilade. Esses foram as casas tribais dos Zoratitas. Os filhos de Eis, portanto, os filhos de Abietam, Jezreel, Isma e Ibdas e Idbas, cuja mãe se chamava Azeleopone, e ainda Penuel, Aba, pai e mestre de Gedor, e Ezer, que foi pai de Uza. Esses, pois, foram os descendentes de o filho primogênito de Efrate, e pai fundador de Belém. Os filhos de os filhos de Assur.
Assur, pai e fundador de Tecoa, teve duas esposas, Elá e Naará. Naará gerou Auzá, Éfer, Temene, Astari. Esses foram os filhos de Naará. Eis os filhos de Elá, Zered, Zoar, Etnã. E Cus, de quem nasceu Anube, e Zobeba, e as casas tribais de Arel, filho de Arum. Jabés foi o pai mais ilustre e respeitado de sua tribo. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, significando, em meio a muito sofrimento, o dei à luz. É sabido que Jabes rogou ao Deus de Israel, que tu me abençoe e aumentes minhas propriedades, que a tua boa mão me proteja e não me permita que eu seja afligido pelo mal. E Deus lhe concedeu o que pediu em oração. Caleb. Quelube, irmã de Sua, deu origem a Meir, pai de Estom. Estom gerou Bet-Rafa e Teiná, pai fundador de Ir-Naas. Esses clãs viveram em Reca. Estes foram os filhos de Kenaz, Otiniel e Seraías. E estes foram os herdeiros de Otiniel, Atate e Meonotai. Meonotai gerou Ofra. Seraías gerou Joabe, fundador de Vale dos Artesãos, cujos habitantes eram artífices. Estes foram os filhos de Caleb, filho de Jefoné. Iru, Elá e Naas. O filho de Elá foi Kenaz. Caleb foi um dos 12, né? Espiões que foram espionar a terra de Canaã. É esse Caleb aqui. Estes foram os filhos de Jealelel, Zifa, Tiria e Azarel. E estes foram os filhos de Ezra, Leter, Mered, Éfer e Jalom. Mered tomou por esposa Bitia, filha do faraó, e teve os seguintes filhos: Miriam, Samai e Isba, fundador de Estemoa. Sua esposa judia deu à luz a Jered, pai fundador de Gedor, a Éder, pai fundador de Socó, e a Jecutiel, pai fundador de Zanoa. Estes, pois, foram os herdeiros da mulher de Odias, irmã de Naá, o pai de Keila, o Garmita, e Estemoa, o Macatita. Estes foram os filhos de Simeão: Aminon, Rina, Beneanã e Tilom. E estes foram os filhos de Izi, Zoete e Ben-Zoete. Selá. Estes, pois, foram os filhos de Selá, filho de Judá: pai de Leca, Lada, pai de Maressa. Selá também foi antepassado das casas tribais daqueles que trabalhavam com linhas em Bet-Asbeia. De Joquim, dos homens de Gozeba, de Joás e de Sarefa, que governavam em Moabe e em Isbilemen. E estes são registros da antiguidade. Eles eram oleiros e viviam em Netaim e em Gedera, próximo ao rei a quem serviam. Os filhos de Simeão. Eis, portanto, os filhos de Simeão: Nemuel, Jamim, Jaribe, Zera e Saul. Saul foi pai de Mibsam, que foi pai de Misba. Os filhos de Misba foram Amuel, que foi pai de Zacur, que foi o pai de Simei. Simei gerou 16 filhos e 6 filhas, mas seus filhos não tiveram muitos filhos. Por esse motivo, todos os seus grupos familiares não se igualam em número à tribo de Judá. Eles habitavam em Berseba, Molada, Azar-Sual, Bila, Azen, Tolade, Betuel, Orma, Ziclag, Bet-Marcabote, Azul-Sussim, Bet-Biri e Saaraim. Essas, pois, foram suas cidades até o governo do rei Davi. Eram propriedade dos 5 cidadãos de Eta, Aimã, Rimão, Toquém e Assã, com todas as aldeias e povoados que ficavam ao redor delas, até Baalat, habitavam, portanto, nessa cidade e mantinham um registro histórico de suas genealogias. Estes registrados
mediante seus nomes. Foram príncipes em seus clãs: Mesobabe, Janleque, Jossa, filho de Amazias, Joel, Jeú, que foi filho de Josibias, neto de Seraías e bisneto de Aziel, e ainda Elionai, Jacobá, Jezoias, Asaías, Adiel, Gesimel, Benaías, e Ziza, filho de Sif, neto de Alon, bisneto de Gedaías, trineto de Sinri e tetraneto de Semaías. Assim, todos esses homens citados nessa lista nominal foram príncipes e líderes em seus clãs, e suas casas tribais cresceram grandemente. Percorreram desde o passo de Gedor até o oriente do vale, em busca de pastagem para seus rebanhos. Descobriram muitas e boas pastagens e habitaram numa região vasta, pacífica, generosa e tranquila, onde alguns descendentes de Cã haviam vivido antigamente. Estes, pois, que estão escritos nominalmente nessa lista, chegaram durante o reinado de Zedequias, rei de Judá, e atacaram os camitas e os neumitas, que moravam na região, e os expulsaram completamente, como se observa até nossos dias. Logo em seguida, ocuparam o lugar onde aqueles povos habitavam, porquanto havia ampla e boa pastagem para seus rebanhos. Assim, 500 desses simeonitas, comandados por Pelatitas, Neorias, Refaitas e Uziel, filho de Issi, invadiram as colinas de Seir. Aniquilaram o restante dos amalequitas que haviam conseguido fugir e tomaram posse daquelas terras até o dia de hoje. E aqui nós finalizamos o capítulo 3 e o capítulo 4 de 1 Crônicas. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo. Lembrando que tudo que está aqui em 1 Crônica e 2 Crônica foi coisas que a Bíblia já relataram em outros livros. 1 Reis, 2 Reis, também 1 Samuel, né, Gênesis, Êxodo, e aí vai, entendeu? Fala de Salomão, fala de Davi, beleza? Então é um resumão ali, mas de coisas que não foram faladas lá, mas que estão lá também, tá? Então, qualquer dúvida deixa nos comentários e fiquem até a próxima. Até a próxima.